Salve, salve, torcedor corintiano do Brasil e do mundo, aqui é Carlos Eugênio. Vamos fazer uma listinha dos 7 pecados capitais do Mancini no Corinthians. Ou seja, o Corinthians não está jogando nada menos do que quando ele chegou ao Corinthians, e isto está preocupante. Por favor, antes de começarmos esse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos, para que chegue a mais corintianos. Beleza, rapaziada? Tô aguardando o seu like e aguardando a sua inscrição. Rapaziada, o Mancini chegou ao Corinthians com uma missão dada. Era não deixar o Corinthians ser rebaixado em um momento que estava muito difícil a situação corintiana. E ele cumpriu essa missão. Com os jogadores que tinha, conseguiu sim chegar ali até com chances de ir à Libertadores, mas o time acabou chegando numa limitação e realmente não deu jeito. Com o tempo que passou, já são quase 6 meses que o Mancini está trabalhando com a gente ficou aguardando para ver o que aconteceria quando ele tivesse mais tempo e possibilidades. Algumas coisas me decepcionaram e muito no Mancini, principalmente as que eu vou falar para vocês agora. Até anotei aqui de lado e vou falar de um a um desses temas para vocês. O primeiro tema de todos foi ele ter aceito essa proposta de treinar o Corinthians, mesmo sabendo que não teria peça. Ele saberia que teria essa dificuldade. Ou seja, ele teria que olhar no elenco que o Corinthians tem atualmente e pelo menos utilizar as peças que tem. Seja garoto, seja sub-17, seja sub-15, sejam jogadores que estavam emprestados para outros times, nós vamos falar daqui a pouco, ou qualquer jogador que esteja ali sob contrato com o Corinthians, ou seja, jogador sub-23, jogador desses 23 do Corinthians que foi para tudo quanto é lugar, tem que pegar esses caras e peneirar, certo? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o Mancini não usou ou esqueceu das suas convicções. Muitas vezes ele está se pautando pelo que a diretoria o coloca para que ele possa fazer. E ele deveria, muitas vezes, colocar a sua vontade acima, não do Corinthians, mas sim colocar a sua vontade para a diretoria. Inclusive, no acesso total, ele falou, pode vender todos os jogadores. Não é bem assim. Se você sabe que os caras não vão contratar outros jogadores, você não pode dispensar as peças que são ainda úteis para o time. Isso eu achei extremamente, de uma forma, não vou dizer que é arrogância, mas eu achei um pouco de prepotência dele por ter falado que poderia tirar qualquer peça que ele se virava. E não é o que nós estamos vendo, que ele não está se virando do jeito que ele pensava que seria. Então é importante o Mancini ser um pouquinho mais humilde, né, rapaziada? O terceiro motivo é o Mancini não utilizar os meninos com os mesmos pesos de entrada em jogos. O que é isso? Não dar o mesmo tempo ou rodagem para os atletas. Por exemplo, nós vimos o Varanda tendo muito tempo de jogo. Ele começou bem, depois caiu. Mas o GP, que é um jogador também promissor, que já estava vindo sendo titular do Corinthians há mais... Titular não, né? Entrando nos jogos há mais tempo, até com outros treinadores. E desta vez, realmente, não está sendo utilizado pelo menos 20 ou 30 minutos de jogos. Ele é um garoto que dá uma dinâmica para o Corinthians um pouco diferente e não está sendo utilizado. Então, esse é um motivo que eu listo aqui por dar oportunidades diferentes, em pesos diferentes, para jogadores diferentes. Parece que tem alguém pautando o que ele deve fazer. Colocar um jogador por mais tempo, colocar outro por mais tempo. A influência da diretoria que está afetando sim em campo. Outra situação são jogadores que vieram para o Corinthians retornando de empréstimos. Essa é a quarta posição. Jogando de empréstimos que o Corinthians poderia sim ter utilizado porque eles foram bem na Série A. Dentre eles, Janderson. Por mais que o pessoal ache que ele ainda continua afobado, o Corinthians devia ter exigido que esse atleta voltasse para jogar no Corinthians, pois pegou uma maturidade boa no Atlético Goianiense, jogando praticamente uma temporada inteira como titular. Não é possível que ele não tenha melhorado. Inclusive, ele tem mais experiência que outros jogadores, como Vitinho, como os jogadores que estão entrando constantemente, sendo titulares. Ele poderia sim ser um jogador de lado no Corinthians e não foi utilizado. Outro é o André Luiz, que chegou aqui, bateu, voltou da Coreia de empréstimo que os caras não pagaram e mesmo assim ele não foi utilizado. E o Corinthians precisa de jogadores de lado, sequer eles foram testados. Então acho que o Mancini poderia ter falado, ó, beleza, você tá encostado, vamos testar, vamos jogar, vamos pôr pra valer, vamos ver se você realmente corresponde. Ele não fez isso.
Ou seja, não mostrou um pouco de vontade de testar as peças que nós temos. Já que não temos ninguém para... Como vamos contratar ninguém, como o Duílio disse no SBT, nós temos que usar o que temos. Ou seja, jogadores que são devolvidos de empréstimo, que deveriam sim ter jogado. O outro é o Marquinhos, que apesar de ter estar contundido, poderia ter ficado no atendimento no próprio Corinthians, né? O Corinthians vai emprestar ele de novo. Ele fez um excelente campeonato brasileiro, sendo um dos destaques da equipe do esporte. O quinto caso foi a questão do Biro. Acho que a questão do Biro, rapaziada, nossa, isso daí deixou todo mundo com muita raiva. Porque o menino tava lá, tava na seleção brasileira sub-17, o Corinthians precisando de um lateral esquerdo, e o Mancini optou para colocar na zaga o Raul Gustavo em oportunidades. Uma oportunidade foi o próprio Bruno Mendes e deixou o menino no banco de reserva. Não entendi nada, mano. Isso deixou todo mundo louco porque era a única oportunidade de a gente ver um garoto, mesmo com 17 anos, jogar no Corinthians. Ou seja, ser um atleta utilizado. Se ele não desse certo, tudo bem, voltava lá pro Sub-17. Se não, deixava o cara jogar. E pelo contrário, não colocamos o cara para jogar. E aí ficou aquela confusão danada com o menino, que ficou com a cabeça toda confusa. Poderia ter pra seleção, entendeu? Ficou aquela confusão danada. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Ah, o caso da avó. Pô, o Davó é ruim pra caramba, o Davó não dá, mas foi uma briga entre Mancini e Davó. Esse é o sexto caso. Essa briga de Davó e Mancini fez com que ele saísse do Corinthians, mas nós preferimos ficar com o Jô, pesadão, como tá, e sem ter um outro centroavante que possa ser utilizado na mesma posição. Poderia ter ficado com o moleque, tem goleiro esse sapo, ter conversado, ter dado outro jeito de ter resolvido esse problema. E não, resolveu mandar o moleque embora, mandou o moleque para outro time, agora o Corinthians emprestou ele de volta para o Guarani, e nós ficamos nessa situação, não temos um cara ali que possa ser um centroavante de verdade ali pro Corinthians. Mesmo sendo ruim, você pode ajudar um moleque desse, você pode trocar ideia com ele, falar para ele, meu, desce um pouquinho, tenta conversar, tenta ser criativo. E o sétimo ponto que eu sempre falo é a falta de criatividade do Mancini. Nós perdemos alguns jogadores, como o Ederson, que está jogando hoje, sei lá onde, está no Fortaleza. Ele poderia ter sido um volante mais recuado, até mesmo um zagueiro poderia ter ajudado no Corinthians. Se o Mancini fosse mais criativo, mostrasse para os caras que eles poderiam ser utilizados em outras posições, a gente estaria com o jogador. Ah, ele poderia não querer, ele teria que falar publicamente que não queria. Poderia ter dado uma chance pro cara no Paulistão, com um campeonato que a gente já ganhou um monte de vezes. E a galera, não... tudo bem, você não quer perder. Mas se você tiver escolhido uns jogadores com qualidade e dado oportunidade para eles, tá tudo bem o Campeonato Paulista. Tá servindo para isso, para nós. Beleza, rapaziada? 7 motivos que eu acho que o Mancini pecou durante todo esse tempo que ele está no Corinthians, que está fazendo com que ele tenha muitos problemas realmente. E dificilmente permanecerá aí para pelo menos metade desse Campeonato Brasileiro. Tá difícil para ele. O Duílio disse que ele vai ficar para o Campeonato Brasileiro, mas a pressão tá muito grande. Vamos ver o que vai dar com o Mancini. Beleza, rapaziada? Não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar com seus amigos. Minha cabeça tá até doendo, tanto pensar nessa situação de Mancini. Um abraço a todos, tamo juntos e vai Corinthians!